Gente, estamos voltando. Entrem de novo para a gente continuar, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Volta, gente. Cadê a doutora? A doutora não voltou ainda, mas ela vai voltar. Tô esperando ela aparecer aqui, eu já chamo ela. Vamos lá, voltando pra gente continuar. Ah, ela entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Ela. Gabriela Frois, eu sei que é a Neila. Eu vou fazer sua pergunta, tá? Eu anotei. Ih, será que eu travei? Eu só te escuto, doutora, não te vejo. E agora, o que será que aconteceu aqui? Vamos fazer assim, doutora, ó, já aconteceu. Isso, ela saiu. Ela vai, vamos ver se ela pede para voltar. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo. Eu anotei, Neila, a sua pergunta, fica tranquila, tá? Eu vou fazer. E agora? E Puxa, continuo não lhe vendo, doutora. Faz o seguinte, doutora. ah, Faz como a senhora fez na outra live, sai até do Instagram, entra de novo e aí a senhora tá, pede para participar da live, que aí eu combinado. aprovo. Ah, gente, a gente tava vendo ela, tava tão bom, né? Vamos lá. Calma que ela tá voltando. Doutor Rubens, o senhor tá aí? O senhor foi meu professor na faculdade. Que saudade eu tenho do senhor, doutor. As aulas de neuro com o doutor Rubens. Que delícia. Ah, vamos lá, ela tá chegando. Tá entrando. Oi, Puxa, doutor. o que será que está acontecendo? Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Não, fica tranquila. De repente, daqui a pouquinho aparece a sua imagem. Às vezes o Tá joia. Instagram dá essa brincada com a gente. O chefe está aqui, o chefe está me assistindo. Você viu, professor Rubens? Eu vi, falei que saudade dele. Eu tive aula com ele na faculdade. Oi, chefe. Oi, chefe. Ele tá Bom, vocês aí. vão ter que confiar em mim. Essa voz irritante é a minha mesmo. Não, a gente já passou uma hora com a senhora, a gente já sabe que é a senhora mesmo que tá aí. Tá, tá. Não, não pode ser outra pessoa. Vamos lá, doutora. Ó, voltando É, a algumas perguntas que tinham lá na outra live, né? tá, Aproveitando que a gente estava falando das medicações e das convulsões, né? joia. Voltando um pouquinho na convulsão, Certo. qual é a diferença de uma convulsão, de uma crise epilética e de uma convulsão febril, onde a criança só tem aquele aumento absurdo de febre, que também é Tá. considerado uma convulsão, né? Não, não, não. São Não? coisas diferentes, são questões diferentes. Nós não elucidamos plenamente o mecanismo das crises febris. A crise febril, ela é muito mais comum, ela acontece com muito mais recorrência do que as crises epiléticas. Ser epilético é muito mais raro do que ter uma crise febril. Uma crise febril em crianças de até 5 anos pode pegar em um em cada 3, um em cada 5 crianças. É uma prevalência muito mais alta. Tem a ver com o tipo de vírus ou com o tipo de bactéria, tem a ver com a elevação da temperatura, tem a ver com a suscetibilidade neuronal daquela criança. O que a gente sabe é que as crises febris, chegada uma certa idade, elas passam, elas deixam de existir. Outra coisa importante, salvo em caso de crises febris que se prolongam ou em crises febris mais sérias, você nem necessariamente precisaria fazer um tratamento medicamentoso. A questão é considerada a cada caso a caso. São problemas diferentes. Crises febris não entram, não se chamam nem hoje em dia, a gente não fala mais nem crise. Ai, a Ale tá aí também, a Ale, a esposa do Dr. Rubens. Olha que chique, chique, Estamos né? sim. É, não vai ser muito chique quando as meninas, se alguma delas acordar e começar a gritar, e vai deixar de ser chique. Mas Não, a senhora então, me avisa, não tem problema nenhum. voltando ao assunto, a questão é, crises febris não se chamam nem mais crises epiléticas febris. A manifestação da crise febril é uma manifestação de crise convulsiva, sim, mas elas são problemas extremamente diferentes. Crises epiléticas propriamente ditas precisam de investigação, precisam de tratamento, e no caso da crise febril, a gente também tem que pensar que inicialmente
nós precisamos investigar essa crise direitinho. A Tá. primeira crise febril, ela sempre precisa ser investigada com muito cuidado, porque ela Uhum. pode ser uma crise febril derivada de uma infecção urinária, de uma infecção pulmonar, mas ela também pode ser só um sintoma de uma meningite, por exemplo. E Entendi. aí, essa criança, ela precisa. Olha, a professora Alessandra mandando perguntas difíceis, você vê? Perguntas capciosas. É, ela já tinha feito essa pergunta na outra live e não deu tempo de eu Tá, ler para a senhora. Mas eu anotei joia. aqui, tá tranquilo. Então, vamos falar disso na sequência. Mas eu acho que é esse o X da questão. Você precisa, numa crise febril, saber se ela é uma crise febril, tentar elucidar a causa dessa febre, para também saber se isso vai acontecer de novo. Então, às Uhum. vezes é uma meningite, mas é uma meningite viral, ela vai ter nenhuma sequela, ela é como uma gripe, mas é uma gripe que infelizmente pegou o sistema nervoso central. Entendi. E a chance de você ter uma outra crise sintomática de meningite é muito pequena. Agora, uma crise febril pode acontecer num próximo evento febril. Então, a gente precisa ter outros cuidados, a gente precisa ter mais medicações para febre, a gente precisa medir a temperatura com mais frequência quando a criança está dodói. Então, existem outros cuidados a serem tomados. Mas essas crises febris, elas não causam lesões neurológicas. A crise febril em si, a crise febril simples, não causa lesões neurológicas. A lesão, o cérebro, ele tem essa capacidade, né, de resistir a insultos. Então, lógico, existem as condições genéticas, a suscetibilidade genética, mas o cérebro ele não vai cair para qualquer insulto a qualquer momento. Então, para uma crise epilética começar a gerar algum tipo de sequela, ela precisa passar de um limite de tempo. É Tá. isso que se chama estado de mal epilético. É quando o cérebro ele está numa atividade elétrica tão intensa e tão síncrona que ele para de conseguir absorver os nutrientes necessários para produzir energia, que ele não consegue dar conta dos metabólitos, né, das toxinas geradas por esse aumento excessivo de comunicação. Então, uma crise epilética, para começar a gerar sequela, ela precisa passar aí de pelo menos 20 minutos de duração. E a gente precisa, sim, salvo, lógico, nessas crises, síndromes epiléticas mais raras, você não vai ter uma sequela tão séria da crise. Agora, a crise é muito feia de ver, ela é muito Uhum. assustadora. E tem também a questão mítica, a questão mítica das crises epiléticas. Isso tem a ver com o cristianismo, mas tem a ver com a Inquisição, com coisas mais sérias. Na Idade Média, muitos epiléticos foram queimados na fogueira, porque os pagãos eles acreditavam que o epilético ele tinha poderes maiores, que a crise epilética era uma maneira de se comunicar com os céus. Então, Nossa. que só pessoas com muitas dádivas podiam ser epiléticas, porque a Lê dizendo que eu sou muito simpática, é mentira. A Lê me conhece, ela sabe que eu sou mais chata do que simpática. Muito obrigada, Lê. Mas eu acho que é isso. Eles eram considerados divindades. Eles eram considerados pontes entre os seres divinos e a humanidade. Oráculos. E aí, com o advento da Inquisição, essas pessoas passaram a ser demonizadas. E a demonização da epilepsia, ela persiste até hoje. Então, não faz muito tempo, eu fui dar uma palestra e as perguntas eram escritas. Uma das perguntas escritas que eu recebi era se a saliva do epiléptico transmitia a epilepsia. Minha nossa. Sim, sim. Pensar que é contagioso, pensar que pega, pensar que é É, algo. eu trabalhei por 6 anos dentro de uma APAE, onde a gente tinha crianças bem graves lá. Então, assim, eu já vi N crises epiléticas diferentes, né? Uhum, E trabalhando também aqui em São Caetano pelo serviço público ano passado, teve um rapaz, um adulto, que teve uma crise epilética na recepção do Hospital São Caetano e ele chegou a cair no chão. Eu só escutei o barulho dele caindo no chão. Eu sei que a hora que eu cheguei perto, porque eu escutei o barulho, eu fui ver o que tinha acontecido, já tinha uma senhora ajoelhada do lado dele, rezando e uhum. falando: saia deste corpo que não te pertence. Olha, o protocolo da mandinga a gente tem que obedecer, porque vai que era um demoninho, né?
Gente, eu sou sempre a favor, ó, o Dr. Rubens dizendo que saliva é do tempo dele. Infelizmente é do meu também, professor. Estamos todos chegando nesse ponto, mas vai que também é uma possessão, né? Tudo bem, Né? essa velhinha, antes dela rezar, se ela pegou o telefone e ligou para o SAMU, ou se ela chamou alguém da emergência, ela estava fazendo a coisa certa, porque afinal de contas ela estava ao lado, e isso é um procedimento importante, hein? Quando tem uma Uhum. crise epilética, você tem que ficar ao lado da pessoa que está convulsionando, você tem que garantir que ela respire, ou seja, deixar a cabeça numa posição em que a via aérea fique pérvia, afastar essa pessoa de coisas perigosas. Contar o tempo, saber que horas a crise começou para poder informar o médico socorrista. Então, se essa velhinha estava rezando, mas tinha feito todo esse procedimento antes, ela estava correta. Caso contrário, se ela só estava tentando espantar o demoninho, aí é muito complicado, porque não dá para tratar a epilepsia com alho. Isso o meu chefe me ensinou. E aí, voltando um pouquinho para a parte das medicações, né? Tá, É, Ah, tem uma pergunta aqui antes, ó. Uma criança hoje medicada sem crises pode voltar a ter crise na fase adulta? tá. As crises epiléticas têm a ver com parte hormonal também? Porque eu sei que tem algumas síndromes que quando a criança chega na adolescência, a frequência das crises diminui. Então, Tem a ou ver com parte aumenta, hormonal? ou aumenta. Ou aumenta O, ou diminui? os hormônios, a gente tem. Bom, o que, que os hormônios fazem na adolescência? Eles desenvolvem receptores no cérebro. Então, os hormônios sempre estiveram circulando dentro de você. O Uhum, cérebro passa a desenvolver receptores maiores para esses hormônios, de tal forma que você começa a gerar outros hormônios, a desencadear outros ciclos. A menina começa a menstruar, o rapaz começa a ter a voz grossa e a ter a barba. Então, tudo isso é uma transformação que diz respeito a fazer receptores para hormônios sexuais. Estes receptores também existem no cérebro. O cérebro, ele é um circuito elétrico. Se você está colocando mais receptores, você está colocando mais interruptores. E nessa, de uma forma muito leiga, mas se você está colocando mais interruptores num sistema que é um emaranhado de fios, pode ser que isso gere mais crises epiléticas. Ao uhum, mesmo tempo que a grande parte das epilepsias da infância não persiste até a idade adulta. Nem todas, muitas vão persistir para o resto da vida, mas é a questão da poda neuronal, então da eficácia neuronal. Em algum momento do neurodesenvolvimento, o cérebro pode reconhecer, olha lá, aquele curto-circuito não serve para nada, ele não faz nenhuma atividade, ele não tem nenhuma atividade efetiva, ele não é útil para a gente como cérebro. Então eu vou lá e corto essa sinapse. No caso, o mágico do cérebro é isso, a gente vai desenvolvendo e podando sinapses. A comunicação cerebral, quando a gente nasce, ela é muito mais intensa. O cérebro ele tem ramificações incríveis de um neurônio para outro. E ao longo da poda neuronal e da aceleração da mielinização, que a gente desenvolve os processos mais rápidos e mais úteis para o cérebro. E uhum. nessas, a epilepsia pode deixar de acontecer ou começar a acontecer dependendo daquele fio que você encapou, desencapou ou colocou um interruptor. Certo. E no caso das crises de ausência, quando ela persiste para um adulto, por exemplo, e esse adulto vai tirar uma carta para dirigir, que é uma das perguntas que está na Dale, lista. tá. Olha, eu É, não tenho nenhuma criança ausente que já esteja em fase de tirar a carta de motorista. E a ausência, a síndrome, né, a ausência infantil, ela não costuma perdurar até a idade adulta. hum, A questão da legislação a respeito de carta de motorista é algo muito técnico, mas muito amplo também. Já ouvi relatos de um paciente que foi até procurar, ele morava em uma cidade pequena. A médica que fornecia, né, que fazia aquele teste para fornecer a carta de motorista era uma só, e ela sabia que ele era epiléptico. Ele chegou aí em 3, 4 neurologistas fora da cidade dele, buscar laudos dizendo que ele estava apto a dirigir, mas a médica dele, não, a médica lá da cidade não aceitava, porque ela sabia que ele era epilético e acreditava que a crise poderia acontecer a qualquer momento. uhum, Eu acho que com a disponibilidade de exames melhores, o que se diz a respeito da epilepsia e da carta de motorista é apenas as crises que você não tem como tratar. Uma epilepsia mioclônica, mas a ausência
geralmente ela responde muito bem ao tratamento medicamentoso. Então, fica aí nesse critério, né? Então, o paciente pode dirigir desde que tratado, desde que medicado, desde que fazendo as coisas corretamente. Certo. É, já teve casos, eu não sei, há uns 5, 6 anos atrás, eu li no jornal a respeito de um rapaz que atropelou as pessoas numa rua, subiu na calçada com o carro e que era um epilético que tinha parado de tomar a medicação à revelia. Ou seja, ele simplesmente, sei lá, cansou de tomar o remédio e continuou dirigindo. Então, aí não é bem a epilepsia que mata, né? A epilepsia, ela Sim. só é uma condição que estava lá, ela só precisava do próprio tratamento. Uhum. Que eu saiba, epilepsias que estão em tratamento e que têm um tratamento com sucesso, exames normais e a crise sob controle, não há nenhuma contraindicação a tirar a carta de motorista. Caribel, eu Certo. também não sei por que que eu não consigo mais me ver. O YouTube cansou da minha, o Instagram cansou da minha beleza. Vamos tentar Pelo sair e amor. entrar de novo, doutora, para ver Tá, se a senhora volta? eu vou. Até daqui a pouco. Até. Vamos tirar ela e já chamar ela de novo? Vamos ver se ela volta. Porque às vezes o Instagram tá. Como eu brinquei já a semana retrasada, estava acontecendo isso. O Instagram começa a trollar a gente. Deixa eu esperar a doutora voltar. Eu já chamo ela de novo. Ai, que bom, gente, que vocês voltaram para outra live, viu? Porque estava tão interessante. Ah, aqui, Super Kids. Deixa eu adicionar ela aqui. Vamos ver se agora ela volta. Ai, doutora, cadê a senhora? Será que eu sou tão feia? É esse o problema? Deve ser esse o problema. Cris, mas a gente também está passando da sua hora, né? Eu acho que um dia as pessoas Não, fica tranquila. Eu tenho só mais uma perguntinha da outra live que ficou. E eu acho Tá, que das perguntas que eu tinha separado para a gente conversar, a senhora praticamente respondeu todas. Algumas eu já fiz agora, junto, né? A questão das lesões e tudo mais. Só faltou uma aqui importantinha, mas eu vou fazer a última que ficou da outra live, em relação à medicação para atenção, que a gente estava falando, né? tá. Hum, E teve uma mãezinha, a Neila, perguntou a respeito das crianças que tomam medicação para atenção só tá. durante a semana. Como que Hum, funciona isso? Por que que de fim de semana não precisa tomar, né? tá. Como que é selecionado isso? Ai, não, vai tomar direto, ou então nas férias não precisa, sábado e domingo também não precisa. Como que é isso? Bom, vamos lá. E tem várias questões aí envolvidas, certo? Hoje em Uhum, dia, atualmente, o correto, o protocolado, é dar a medicação para a criança todo santo dia. Porque déficit de atenção é um problema de função executiva, ou seja, o déficit de atenção ele atrapalha a sua vida escolar? Sim, ele atrapalha a sua vida escolar, mas ele não não atrapalha pode, só a sua vida escolar. Esse é exatamente. o grande X da questão, né? Então, como eu tinha descrito aquele paciente que aprendeu que ele descobriu que ele era capaz de jogar videogame, o déficit de atenção prejudica a pessoa até para jogar mal, né? Num jogo de baralho, num banco imobiliário com a família. Ou seja, tanto as capacidades sociais, as comportamentais, tanto as vivências dessa criança, todas elas estão impactadas pela desatenção. O correto é medicar todo dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo, não medicar todos os dias pode trazer ou desencadear ansiedade. Por quê? Porque o cérebro, ele tem dois circuitos muito paralelos, muito parecidos. O da atenção e aquele que usa a serotonina, ou seja, que regula o nosso humor. Você Uhum, medica a criança durante a semana e no final de semana você desbalanceia novamente esse neurotransmissor, isso pode trazer ansiedade ou pode piorar uma ansiedade subjacente. Vale lembrar que o transtorno de neurodesenvolvimento da desatenção, ele pode estar acompanhado de transtorno de ansiedade ou de transtorno depressivo em grande parte dos casos. uhum. Então, a gente pode piorar uma comorbidade se não medicar diariamente, e também a gente poda as vivências dessa criança. Então, ela só precisa funcionar quando vai para a escola e não no final de semana. E essa é uma ideia vintage, né? É uma ideia antiga que se tinha de que como a medicação para desatenção, ela não tem ligação em proteína, ela não é absorvida pelo organismo, ela não fica no organismo por muito tempo. O metilfenidato, que é o sal da Ritalina, ele Uhum. ingerido, depois de 6 a 8 horas, ele saiu inteirinho pelo xixi.
Então, como é uma medicação que para os neurologistas é diferente das medicações antiepilépticas, que tem essas alterações aí, que você precisa manter o nível sérico da medicação, então você precisa tomar essa medicação todo dia para manter ela estável e tudo mais, a Ritalina é muito diferente. O metilfenidato, o lisdexanfetamina, eles saem pelo xixi. E aí os Tá. médicos, e na época em que esses remédios foram lançados, eles eram caros. Também tinha essa desvantagem. Então, pô, eu não vou medicar no fim de semana, porque o custo é muito exorbitante, o custo para a família é muito Uhum. exorbitante. E aí acabava que, pô, vamos priorizar o momento em que a criança mais precisa da atenção. Hoje em Sim. dia, você deve medicar a criança todo santo dia. Tá. E a gente sabe que tem, né? Pelo menos é o que eu sempre escutei falar e já me informei com alguns neurologistas também, que a gente tem o período de adaptação da medicação, né? Não é Hum. comecei a tomar Ritalina hoje que daqui 2 horas ela já está fazendo efeito, né? Na verdade, ela faz efeito em 30 minutos. Ela Mesmo chega, para quem faz, nunca tomou? mesmo para quem nunca tomou. Ela não precisa de nível sério. É muito diferente, por exemplo, de fluoxetina para ansiedade e depressão. Espera que agora entrou um gato. Ele vai participar da live, mas vocês não estão vendo o anão. Oi, anão. Então, o lance é o seguinte: uma medicação para ansiedade e para depressão, por exemplo, para regular um receptor de serotonina, ela demora mais tempo. Uhum, A fluoxetina, a imipramina, os antidepressivos em geral, eles não vão fazer um efeito pleno e imediato. Nem uhum, deveriam, porque isso pode trazer efeitos colaterais. A medicação para desatenção, ela mexe numa circuitagem na qual ela simplesmente começa a funcionar, porque ela não vai ficar no organismo durante a noite para durar no dia seguinte. Se você uhum. tomou o remédio, você vai ter os efeitos dessa medicação, e se você não tomou o remédio, você não vai ter os efeitos dessa medicação. Então, o efeito ele é palpável já de imediato. O que não dá para se dosar é porque geralmente a gente medica crianças. Uhum. Então, não dá para você chegar da escola e falar assim: e aí, Joãozinho, como é que você se sentiu hoje? O que é que você sentiu hoje, né? Mas o efeito geralmente é imediato das medicações específicas para Nossa, eu desatenção. sempre ouvi dizer que, por exemplo, uma criança medicada com a Ritalina teria o período de adaptação aí de umas 3 semanas para que se começasse a perceber o efeito da medicação. Então, Isso é verdade para as medicações que não são estimulantes. Existem antidepressivos que podem ser tomados para desatenção também. tá. Bupropiona é um deles, imipramina é um deles. Então, falando especificamente de psicoestimulantes, o efeito é assim. Mas, Tá, lógico, então isso não serve para Ritalina, para o Venvance, para o Concerta, não, isso não. tecnicamente, estas medicações aí, elas têm um efeito imediato. O que você não sente é o benefício imediato. E nem também, é muito difícil você perguntar para a criança, e aí, você prestou atenção hoje? É, Ah, a você criança às vezes não estava tem essa atento? noção. Muitas crianças têm, mas nem todas, né? Nem todas vão conseguir te exprimir. Nossa, estava me sentindo muito mais orientado temporoespacialmente, mamãe. Não vai acontecer. Aí você Mas, vai ver o benefício a longo prazo, porque você vai ver a criança se organizando melhor, você vai ver a criança lembrando melhor das coisas, você vai ver a criança participando melhor das atividades. Eu tá. acho que esse é o X da questão. Mas também tem uma diminuição de efeito colateral, né? Porque tem algumas crianças que passam mal, tem perda de apetite, e depois de um tempo tomando a medicação, esses sintomas acabam desaparecendo e fica tudo Sintomas normal. colaterais, sim. Sintomas colaterais, eles cedem ao longo do tempo. Em especial a questão do apetite. O apetite é muito engraçado, né? Se você não conversa a respeito disso. E às vezes eu tenho até dificuldade em convencer os pacientes. Então, as Uhum, medicações para desatenção, os psicoestimulantes, essas que são específicas, elas geram uma perda de apetite inicial. Isso foi certo. até acreditado por um tempo como ser um tratamento para obesidade. Na Nossa, verdade, não é, a médio e longo prazo, o uso dessas medicações para diminuir a vontade de comer dá um efeito colateral muito sério, porque no final do efeito da medicação você come a cozinha inteira. Então, não cai nessa história de que psicoestimulante emagrece, porque ele sozinho também não faz esse milagre. O que certo. acontece? Ao longo de mais ou menos 10 dias, 7, vamos dizer entre 7 e 14 dias,
o psicoestimulante não é que ele deixa de fazer efeito na alimentação, mas o cérebro começa a perceber a fome e a saciedade por outras formas. A questão é que o centro de fome e o centro de saciedade do cérebro também usam o mesmo neurotransmissor da atenção. Então, Entendi. inicialmente, esses lugares são muito impactados. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é: coma, nem que seja pouca coisa, nem que seja qualquer coisa nos horários de refeição. Não pule refeições nas primeiras semanas de uso da medicação, e esse efeito colateral tende a ceder mais fácil. Agora, Entendi. em especial aquela criança que usa medicação só nos dias de semana, essa vai ficar com efeito no apetite por um bom tempo. Porque Entendi. assim que a situação começar a melhorar, ela para de tomar o remédio de novo. Então, toda Essa segunda-feira, quebra, né, interfere. exato, toda segunda-feira ela tem os efeitos colaterais iniciais do tratamento. Toda Tadinho. sexta-feira ela começa a melhorar e aí sábado a gente suspende o medicamento para começar a ter efeito colateral na segunda de novo. Certo. Então, Entendi. até nesse ponto é importante manter o tratamento medicamentoso contínuo. E o déficit de atenção, ele é eterno? A gente nasce com ele, morre Hum, com ele ou não? Ele é eterno. O que não é eterna é a sua capacidade de lidar com ele. Então, assim, a sua incapacidade, a ingerência. Uhum. Vamos pensar que quem tem déficit de atenção tem que saber lidar com o próprio cérebro. Eis o X da questão. O que é déficit de atenção? É um problema sério de organização. O desatento ele é criativo, o desatento ele tem ideias geniais. O único problema do desatento é levar aquilo até o fim, Sim. né? Então, assim, um desatento, ele fazendo faxina, por exemplo, ele vai, em algum momento do dia, desequilibrar a casa inteira. Porque ele começa a faxina no banheiro, aí ele vai até a cozinha pegar algo que estava faltando, aí ele começa a limpar a cozinha. Ele não tem capacidade de organização e planejamento. Ao Uhum. longo da vida, com as terapias, com a terapia fonoaudiológica, a terapia neuropsicológica, com as reabilitações que você pode fazer, você aprende a lidar com o cérebro que você tem. Vai criando as estratégias, né? Exato! E as estratégias é que vão te salvar. Então, Sim. não necessariamente você precisa de tratamento medicamentoso a vida inteira, mas a Certo. desatenção vai estar aí. A desatenção é sua, ela vai ficar com você para sempre. Aprenda a gostar dela. Joyce, respondida então a sua pergunta aqui, se o déficit de atenção durava a vida toda, tá? Eu fiz essa perguntinha para a Joyce que estava perguntando aqui. Última perguntinha para a gente encerrar e a senhora poder ir Joia. lá mexer com as gêmeas. Tá, Vamos falar de equipe multidisciplinar em uma certo. avaliação multidisciplinar. Qual o Hum, papel do neurologista? Se eu tiver uma equipe que não tem neuro, em tá. avaliação multidisciplinar vai ter valido a pena? Não vai? O diagnóstico é fechado? Não é? Qual o papel? Porque eu entendo que o diagnóstico, para entrar no CID-10, quem dá é o É o neurologista. médico. Sim, é o médico. É o médico. Eu acho que uma equipe multidisciplinar que não conta com a visão médica, ela está falhando. Ao mesmo tempo que um médico que não conta com uma equipe multidisciplinar também está falhando. Um Uhum, médico que se vê no direito de fazer um diagnóstico sozinho, ele é falho. Porque sim, é impossível, sei lá, para mim, pelo menos, eu que sou um ser humano comum aqui, estou aqui, para mim é impossível fazer um diagnóstico de um transtorno de neurodesenvolvimento sozinho. Isso não existe. Não existe você bater o olho na criança em uma consulta de 15, 20 minutos e falar, então, pai, então, mãe, ele é autista. Você está perdendo diagnóstico de diferenciais, você está fazendo um desfavor para essa ah, doutora, criança. mas tem tanto médico que faz isso. Então, mas eu não trato adulto, Cris. Olha que vantagem eu tenho nessa hora. Eu olho para tudo isso e eu penso, puxa, isso é problema de um médico de adulto. Meu não é. Por quê? O médico tem que tomar cuidado com a questão dos rótulos, ao mesmo tempo que eu não sou a favor de ficar esperando, sei lá, um arco-íris aparecer para daí fazer um diagnóstico. Não, você tem que ir atrás. E multi é importante. É Certo, muito importante. O diagnóstico, o médico, ele tem que carimbar o papel, ele tem que fazer um laudo, tal, mas ele tem que integrar uma equipe e ele tem que conversar com essa equipe também. Não adianta você sair pedindo avaliação multidisciplinar, do mesmo jeito que não adianta você pedir um eletroencefalograma sem explicar o porquê.
Uhum. A criança tem todas essas facetas, nós temos que respeitar elas todas e nós temos que escutar todas as partes. Um exame neurológico sozinho, ele não consegue fazer diagnósticos dessa forma. E na primeira consulta, doutora, na primeira consulta neurológica, a criança já vai junto ou só os pais? Ah, ela tem que vir junto. Tem que ir junto, desde o começo. Sim, sim, sim. Eu não, porque aí é só uma anamnese. Eu não consigo fazer um exame físico sem a criança lá. Se os Uhum. pais se sentirem, às vezes os pais se sentem incomodados, né, de falar da criança na frente dela. Então, o que a gente pode até fazer é se dividir em equipes. Fica alguém com a criança na sala de espera e algum dos pais entra primeiro para me contar o que angustia. Mas Hum, geralmente nunca é um problema que a gente não possa explicar, sentar e conversar. E eu acho que, bom, lógico, o pátrio poder é sempre mais importante, né? A gente tem que respeitar a opinião dos pais. Mas se sim, eu pensar no ponto de vista da criança, às vezes é melhor ter uma conversa esclarecedora na frente de um médico do que ficar na sala de espera esperando, sabendo que estão falando a respeito dela e só criando mais fantasmas a respeito do problema. Você sim, poder, não uma nem duas vezes, mas você poder explicar para o paciente, olha, o que você tem é uma questão, a gente vai fazer um tratamento e resolver esse problema, você vai participar, a gente vai conseguir fazer funcionar. Isso traz um alívio para a criança que pode evitar diversos problemas futuros, disso eu tenho certeza. perfeito. Doutora, só tenho a Hum, agradecer. eu que Adorei agradeço, muito. Cris. Desculpa, eu Nossa, falo muito, viu? imagina! Olha, adorei demais, demais, demais. Tenho certeza que o pessoal que assistiu as duas lives, né? Porque agora serão duas, também gostaram muito, só vi elogios até agora. Com certeza a senhora ganhou muitos mais pacientes. Eu agradeço muito. Eu agradeço por todo mundo que ficou me escutando até agora. Muito obrigada a todas essas pessoas por não me deixarem falar sozinha e principalmente por não deixarem a Cris me escutar sozinha, porque isso ia ser muito pesado para a Cris. E a Mas todas olha, as mães de gêmeos, essa equipe de mães de gêmeos é show de bola. Esse nossa, olha, adorei também, olha, é minha mãe, viu? Você eu desconsidera adorei que mãe também não aqui vale, tá? que Mãe tá não como Rita vale. Almeida, é isso? Isso, a Dona Ivone, ela está nos assistindo. Muito obrigada a todos vocês pela paciência. Eu estou aqui, o que a gente precisar, estou à disposição. Doutora, diz uma coisa pra gente. Telefone do seu consultório, que convênios a senhora atende? Aproveite o nosso Ixi, espaço. ai, puxa vida. O telefone é 97-440-7979. Está na página aqui do Instagram, o telefone da nossa clínica. Nós não atendemos convênio, nós só emitimos nota fiscal para que as pessoas possam buscar seus próprios planos de saúde. E sempre que vocês precisarem, é uma honra participar, Cris. Mesmo que seja sem você ver a minha cara e a cara do anão. Imagina, foi ótimo. Quem sabe a gente não combina mais uma live aí para falar dos gêmeos, para falar Bora, de seria outras uma honra. questões. Vamos, Será vamos uma tentar, honra. vamos tentar, vamos ver, vamos descansar aí mais umas outras. Mas, ó, o pessoal tá falando, ó, outra live com ela, né? Olha Vamos lá, ver se a olha gente lá. tá vendo. Fizemos Muito sucesso. obrigada, pessoal. Obrigada pela honra, viu? Boa noite para Imagina. vocês. Eu também agradeço. Obrigada, doutora. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.